Então, muitas pessoas acabam tendo esse medo de sair do CLT e virar um empreendedor por esperar o momento perfeito. Mas não existe um momento perfeito, porque ela é uma transição. Eu não vou retroceder, tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar. Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Um lugar para falar de empreendedorismo, falar de liderança, gestão de pessoas, gestão de negócios. Se você gosta desse tema, seja bem-vindo, a casa é sua. Bom, hoje o nosso tema é um tema extremamente atual e desafiador. Por quê? Transitar entre CLT e empreender é um baita desafio e até um tema muito polêmico. Por quê? Porque as pessoas que estão no CLT sonham em empreender. E muitos param no caminho apenas no sonho. Hoje a gente vai falar de realidade, alguém que está com a gente aqui, que fez todo esse caminho do CLT para empreendedorismo. Mas deixa eu dar um recado antes de a gente entrar no nosso bate-papo, antes de a gente falar do nosso tema. Se você é novo por aqui, te inscreve no canal, compartilha, deixa o teu like, deixa o teu comentário. O teu feedback é fundamental. Tá gostando do conteúdo? Já compartilha com alguém, comenta, manda teu feedback, o que tá achando do que a gente está fazendo aqui. Por quê? Porque a gente está trabalhando todos os dias aqui para trazer um conteúdo que te ajude, que te inspire e que principalmente traga o tema do empreendedorismo para um lugar onde a gente possa ser mais democrático, sempre com a palavra nos guiando. Então, se você é novo por aqui, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma novidade. Tenho certeza que você vai gostar muito do que a gente está produzindo aqui. Bom, para começar o nosso bate-papo de hoje, deixa eu dar as boas-vindas para os meus colegas de mesa hoje aqui, hoje que vão nos conduzir nesse bate-papo, para que você possa ter acesso a um pouco desses insights. Pastor Gabriel, seja bem-vindo. Mais um podcast para a gente começar aqui. É isso aí, Raul. Graça e paz, nossos amados ouvintes, a nossa audiência, o nosso convidado aqui. Também uma honra poder estarmos juntos. Tenho certeza que o Senhor vai fazer algo grande, nós vamos desatar nesse tema, nós vamos caminhar à luz das Escrituras em cima desse tema, que é essa transição do CLT para o empreendedorismo. Com certeza vai estar muito legal. Bacana, bacana. Lembrando que o nosso tema hoje é a transição de carreira do CLT ao empreendedorismo. E é um tema, talvez seja o teu momento. Talvez você esteja hoje no CLT, vendo esse podcast, pensando assim, nossa, qual é esse caminho? Será que é o momento? Será que não é o momento? Será que é agora? Será que é para mim? Será que não é para mim? Tenho certeza que nosso bate-papo de hoje vai te ajudar a esclarecer algumas dúvidas. O nosso convidado de hoje, o nosso parceiro de mesa, é um brother, um amigo, um irmão que Deus colocou nesse caminho e a gente tem se encontrado e trocado muitas ideias. E hoje ele está com a gente aqui para abrilhantar a mesa e contar um pouco da história dele, como é que funcionou para ele esse processo de fazer uma transição de CLT para o empreendedorismo. Wagner, seja bem-vindo em nome dos Neemias, é uma honra te receber aqui. Graças demais de ter aqui com a gente e que bom que tu aceitou esse desafio. Seja bem-vindo. Obrigado, Raul. Obrigado, pastor, pelo convite de vocês. E eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar aprendendo aqui ao vivo, né, direto com vocês, né, não somente pelo computador, como eu costumo acompanhar. Legal. Gente, a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul, de Gravataí, de dentro da Carral Church. Através do Ministério Carral Business, a gente tem produzido o podcast Neemias para trazer conhecimento, insights, mas principalmente te provocar a empreender, para te provocar a entender, quebrar essas barreiras do empreendedorismo além do que os livros te mostram. Então hoje a gente vai para esse tema. E antes de a gente começar a entrar no tema dessa transição de CLT para empreendedorismo, eu queria pedir para o pastor orar por nós e pela audiência aí, pastor. Vamos lá, nos colocar na presença de Deus. Amado Espírito Santo, nós abrimos esse podcast entregando o controle ao Senhor. Nosso coração, a nossa vida, Senhor, esse tema, e nós te pedimos, seja conosco aqui e com toda a nossa audiência, que o Senhor venha nos abençoar e, em nome de Jesus Cristo, consolidar esse tema, trazendo coragem, trazendo expectativa, Senhor, forjando as nossas vidas para cumprir a Tua vontade sobre cada um de nós. Assim nós oramos e pedimos, ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que possamos avançar. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Bom, o tema hoje, transição de carreira do CLT ao empreendedorismo. A gente tem vivido no Brasil um sonho do empreendedor.
né? Muitas pessoas, através da internet, através das mídias sociais, têm algumas realizado sonhos, outras se decepcionados, e tantas outras hoje estão nos seus quartos, nos seus escritórios ainda, buscando pensar em um modelo de negócio, em como começar, por onde começar. Tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas com esse podcast hoje. Por quê? Porque a gente vai tratar de um tema através de uma história que é do Wagner, mas que pode ser a sua. Pode ser o teu momento. Você pode estar agora na fase de transição, pensando, ou mesmo já começando a empreender. Logo depois do CLT, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse tema. Mas como sempre, a gente começa aqui o nosso bate-papo sempre buscando na Bíblia uma referência, uma orientação, um caminho sobre o tema que a gente traz aqui. E hoje, a pergunta que eu trago para o pastor é: o que a Bíblia, pastor, nos ensina sobre mudanças de jornada profissional, coragem para empreender e como buscar a direção de Deus nesse momento de transição? Perfeito. Vamos para a palavra de Deus, onde Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Transição é algo que não é fácil. Não é fácil. Demanda de alguns pilares, algumas coisas importantes, né? Toda transição, ela demanda de fatores que nós precisamos conhecer. Não dá para fazer uma transição, seja ela na área que for, mas o nosso foco aqui é o empreendedor. Quando você sai de uma CLT, né, de uma carteira de trabalho, e que traz toda uma segurança para o trabalhador, e quando você visa algo lá na frente e você deseja empreender. Para fazer essa trajetória, precisamos estar apoiados em algumas coisas. E essas coisas são pilares. E um deles é a confiança. Confiança de que o teu projeto vai dar certo, que aquele que é o teu sonho, ele tem como se sustentar, né? Você precisa olhar para aquele teu futuro negócio e você tem que ver todas as coisas se conectando. É preciso, né? Então, a confiança, mas essa confiança não é a confiança, como diz em Jeremias, capítulo 17, que vai nos falar que maldito é o homem que confia na sua força. Não é a confiança em mim. Como acabamos de ler, é a confiança no Senhor. Porque Deus, ele dá sinais de que as coisas estão no caminho dele, melhor dizendo. Deus dá sinais, e um dos sinais poderosos é a paz no seu coração. Quando você vai empreender, você sente que ali, você sente convicção e te dá uma paz, uma certeza de que aquele negócio você domina e você consegue compreender todos os mecanismos que envolvem aquele empreendimento, com certeza essa confiança está mais no teu coração de largar nas mãos de Deus do que propriamente no teu entendimento. E é isso que a palavra está nos dizendo. Reconhece-o, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos. Tudo que viermos a fazer, no momento em que nós abrimos, vamos dizer assim, um negócio, uma empresa, né, começamos a empreender, quando visamos algo, e esse algo está apoiado com sentimento, com prática, com oração, está apoiado nos princípios bíblicos, esse é um caminho que se abre de uma maneira sobrenatural. Começa um segundo pilar, além da confiança, um segundo pilar, a coragem para empreender. Eu preciso confiar que aquilo vai dar certo, mas para confiar, todo mundo pode confiar, né? Se você pergunta para alguém, você confia em mim? Beleza, a pessoa confia, mas tem coragem de dar o primeiro passo? Você já começou a fazer uma reserva para poder investir? Porque todo empreendimento vai demandar de dinheiro. Você já começou a fazer alguma coisa? Já conseguiu uma pequena... Como é que vai dar a primeira arrancada? Eu tenho que ter um site, ou eu tenho que ter uma rede social, ou eu tenho que contratar alguém. De onde é que vai sair esse recurso? Você já está fazendo no seu momento de CLT? Você já está fazendo um caixa para começar o teu projeto? Então são coisas que a gente precisa ter coragem de dar o primeiro passo. Raul, Wagner, a gente precisa, em nossa audiência, a gente precisa dar esse primeiro passo com uma coragem, com confiança de que vai dar certo, com coragem que é para dar o passo. Porque confiar, a gente pode confiar e sonhar confiando a vida toda. Uhum. Mas a coragem é quando você diz, agora é hoje. E hoje você vai lá, eu preciso de um celular, então você vai lá e compra o celular.
Eu preciso de uma roupa para estar bem vestido para apresentar o meu negócio. Então você vai lá e compra a roupa. Quando você dá o passo de fé, ali é a coragem. E quando você começa a buscar o conselho, mais um pilar, buscar o conselho de alguém que você olha como um espelho, alguém que você vê como um mentor para esta área, alguém que você vai se espelhar no mesmo caminho dele, né? Busque um bom mentor, busque uma pessoa que teve sucesso na área que você está empreendendo. Então, buscar sabedoria olhando, porque olhar para os erros dos outros é a forma mais barata de conquistar sabedoria. Se eu for na tentativa e erro, eu vou me frustrar muitas vezes, e a frustração dói, e muitas vezes eu vou perder dinheiro, vou perder tempo, vou perder força, vou perder ânimo, vou perder aquela alegria, porque eu não olhei à minha volta e analisei os erros que foram cometidos. Então, sabedoria para tomar direção, para tomar decisão. E quarto pilar, que eu vejo dos mais importantes, é planejar. Planejamento é o princípio da vitória. Planejamento é o princípio da conquista. Quando você planeja, a Bíblia diz assim, que palavras de Jesus, quando o inimigo vier contra ti, senta e organiza se tens um exército para empreender uma batalha contra esse adversário. Se nós precisamos planejar, em outra passagem bíblica, agora me lembro, que Jesus fala também sobre uma construção. Se essa construção ela foi levantada, mas acabou os recursos no meio da obra, todos vão passar e vão rir daquela obra, né? Então, são situações que demandam de planejamento. Uma família, para ser constituída, precisa de planejamento, né? E que dirá para sair de uma transição de uma carteira assinada, de uma segurança, né? De todo mês, lá no final do mês, no início do mês, o salário está lá, né? Os benefícios, tem muita gente que não troca o plano de saúde, não troca o 13º, não vou me arriscar, mas tem muita gente que vai viver frustrado porque não conseguiu se desprender desses benefícios que quem é empreendedor, e como é que o empreendedor consegue? Ele pagar o plano de saúde para os seus funcionários, como é que ele consegue pagar o 13º para os seus funcionários, como é que ele consegue fazer tantos benefícios para os seus funcionários? Se ele conquistou, qual é a diferença do empreendedor para aquele que está na CLT ainda? As duas pessoas, vamos caracterizar as duas. Os dois têm cérebro, os dois pensam. Os dois têm poder de decisão, de tomada de decisão. Os dois têm 2 mãos, 2 braços, 2 pernas, conseguem entender, conseguem compreender. Qual é a diferença? Está mais apoiado nos princípios da palavra e esse desejo de vencer, o desejo de romper, de não olhar para trás. Se eu tiver com medo, vou com medo mesmo. Se eu estiver cansado, vou cansado mesmo. Né? A nossa audiência já sabe, eu sou, além de ser pastor, eu sou empreendedor de 2 negócios. E quantas vezes eu já acordei e disse, eu não quero ir hoje. Né? Eu estou cansado. Essa noite foi puxada, eu dormi muito tarde, eu quero acordar um pouco mais. Aí eu fico pensando, será que eu posso dar uma espichada? Será que eu posso sair mais à vontade? Será? Aí eu começo a me organizar, dá, eu posso desfrutar um pouquinho, mais 10 minutos, mais 15 minutos de cama, né, de sono. Às vezes dá, mas às vezes não dá. Né? Às vezes a gente tem que acordar até mais cedo ainda. Por quê? Porque nós somos o dono do nosso negócio. Então, com base nisso, nesses pilares de confiança, coragem, sabedoria, planejamento, acredito que a gente consegue dar um norte para nosso bate-papo hoje. E tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para cada um de nós. Legal, eu conheço muito essa estratégia de... Nesse momento CLT, a gente às vezes tem mais confiança nesse momento ainda do desenho. Não, tô confiante, vai dar certo, agora eu sei o que fazer. Agora não, vai dar tudo certo. Agora, aí quando tu começa a colocar no papel, tu começa a desenhar, tu começa a estudar, tu começa a perder um pouquinho a coragem. Aquela confiança começa a dar um medinho, né? E aí tu vai precisar ir para coragem. E aí, quando a gente começa a entender que às vezes tem um conselho de alguém que já passou por aqueles caminhos, que já deu as caneladas, e tu ter a humildade de se colocar na posição de aluno e conseguir trocar com alguém, conseguir se colocar e ver assim, é muito mais barato aprender com o erro do outro do que tu pagar a conta. É muito mais barato, mas nem todo mundo está disposto a isso. Nem todo mundo está disposto a isso. Além do planejamento, pastor, eu colocaria também, que eu trato até no curso que a gente
viveu junto, Empreendedores do Reino, e também trato no livro com o mesmo nome, Mente Empreendedora. A mentalidade empreendedora, ela é um processo. Tu eu brinco assim, não é um botãozinho que tu clica e virou. Ele é um botãozinho que tu vai girando. É uma consciência que vai acontecendo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que faz a transição do CLT, na minha visão, e pelo menos aquelas que eu tive oportunidade de bater um papo e conhecer a história, elas têm uma dificuldade de sair do CLT. A mente já está lá no empreendedorismo, já está lá na empresa, mas o comportamento é de empregado ainda. O comportamento, o sentimento, as emoções, né? Eu sempre falo que empreender é emocional, né? E a gente já falou sobre isso em outras oportunidades. Mas esse momento de transição, ele é muita mentalidade. É muita fé, é estar baseado, é buscar conselhos, é ter um planejamento, é buscar com quem já passou por essa caminhada. Mas a ansiedade, né? Às vezes aquele desejo de logo começar a empreender e achar que tudo vai dar certo, às vezes é uma grande armadilha. Mas quando eu falo tudo dá certo, às vezes não é só no modelo de negócio, não é só no faturamento, mas é na cabeça, na mentalidade. Por quê? Porque às vezes tu gera uma expectativa, uma ansiedade. E quando em empreendedorismo é aqui, né? É um saltar de paraquedas e tem que montar o paraquedas no ar, tem que ver se está tudo ali. É um salto de fé empreender. Não tem jeito. E a mentalidade vai ser desafiada pra caramba. E não tem escolinha de empreendedorismo senão a vida. E essa mentalidade empreendedora, Raul, que tu traz, ela somada aos pilares lá que o pastor trouxe, eu digo que ela é o primeiro passo. Principalmente me baseio na minha história, né, para comentar isso. Porque quando você passa a ter essa mentalidade empreendedora, você começa a fazer aqueles pilares. Você começa a entender que aqueles pilares são fundamentais. E o que eu percebo, assim, o medo, o receio que muitas pessoas ainda têm, é porque elas não conseguiram ainda entender que a palavra transição, ela, né, transiciona, ela sai de um lugar para outro, né? Então, muitas pessoas acabam tendo esse medo de sair do CLT e virar um empreendedor por esperar o momento perfeito. Mas não existe um momento perfeito, porque ela é uma transição, né? Então, você tem que ter a coragem, que é um dos pilares ali que o pastor trouxe, para dar o start, para dar o pontapé inicial. E aí você, conforme vai transitando do CLT para o empreendedor, você vai vendo as coisas acontecerem e aí você vai ajustando e melhorando. Então, pensando por esse lado, quem está nos vendo agora e que está nessa fase de transitar literalmente do CLT, está bem no meio do caminho, talvez um pouquinho antes da ponte, né? Aquela pontezinha que tu olha assim, ó, outro lado do empreendedorismo, eu tenho que passar por ela. Essa ponte a gente pode chamar de uma analogia aqui na parte transitória. E no meio do caminho, muitas dúvidas vão acontecer, muitos medos vão acontecer. Talvez a coragem tenha que ser toda hora, né, afiada novamente. E nessa transição, e aí transição me lembra fase. Fase não é fim. Né? Esse processo transitório, ele vai exigir de cada um, e vai ser para cada um diferente, acredito eu, mas tem algumas coisas que se repetem. Dúvidas. Tem algumas coisas que se repetem. A solidão. Normalmente o empreendedor tende a ir para um lado mais solitário porque acaba se cercando. Às vezes assim tu não consegue conversar com algumas pessoas. Né? Tu acaba se isolando porque elas não têm a mesma mente. Não tem a mesma mente, não tem o mesmo assunto, não tem os mesmos assuntos, problemas. Né? Qual que é o problema? Se entrou ou não o teu vale-refeição. Qual é o problema do empreendedor? Será que eu vou ter saldo para poder quitar o... Então, apesar de serem problemas, são totalmente diferentes. Sim. E o empreendedor ele acaba carregando, né? Acaba carregando uma responsabilidade que muitos despreparados ou desavisados não lembram depois que tu abre a tua loja, depois que tu abre o teu negócio, que tem muito mais coisas que a escola não ensina. Né? E o Brasil é uma cultura que não se forma empreendedores. O empreendedor se forma aqui ou por necessidade ou por um sonho que vai se tornando realidade com o passar do tempo. Mas não há uma formação escolar, não há uma cultura. Né? A não ser que já nasce numa empresa, numa família de empreendedores, tu tende a estar ali no café da manhã, no dia a dia, no domingo, né, conversando sobre isso. Já inserido desde criança no contexto. Né? E isso vai ajudando, né, pastor? Com certeza, traz confiança. Traz aquela perspectiva de que empreender não é difícil. Né? Eu até testemunhei isso no curso, né, no Empreendedores do Reino, que eu vim de uma família em que meu pai e a minha tia tinham uma serralheria. Então eles já eram empreendedores
Eles já tinham um negócio lá com 15, 20 funcionários em Porto Alegre. E os meus avós, pais da minha mãe, eles tinham um comércio que antigamente foi absorvido pelo supermercado, que era o bazar. Né? Então o bazar foi absorvido pelo supermercado, que englobou comida, roupa e os artigos de bazar. Então eles tinham esse comércio na cidade de Rio Grande e era um grande comércio. Era numa esquina extremamente movimentada, era um lugar grande, um lugar amplo, um entre-sai de gente, era quase o shopping da cidade. Então, eu vim desse contexto. Eu vi isso muitas vezes acontecendo, essa conversa, e desde criança. Então, para mim, eu achava que eu era um bicho indomável. Porque quando eu comecei a trabalhar, Claro, onde é que eu fui trabalhar o meu primeiro emprego? Lá na empresa do pai. Né? Então eu era office boy. Ia no banco, né? Tinha que descontar um cheque. Naquele tempo, né? Hoje em dia não é nada assim, mas naquele tempo você tinha que levar uma nota fiscal. Hoje aí depois entrou o fax, né? Eu já denunciei a minha idade agora. Então o cara mandava a nota pelo fax. Não, hoje em dia o cara, né, manda por WhatsApp. Mas, enfim... Então eu vivi nesse contexto. Uma saída para ir até o centro de Porto Alegre, você levava 1 hora, 2 horas do local, você ia, tinha aquele movimento todo, voltava. Hoje em dia não, hoje está muito mais ágil as coisas. Mas aquele tempo me fez ver que eu tinha alguma coisa diferente, eu não tinha nascido para ser um funcionário. Tanto que todas as vezes que eu trabalhei com CLT, eu me via extremamente desanimado. Eu estava ali trabalhando, gostava, me dava o meu melhor naquele serviço, mas eu me via... trancado. Eu posso mais, sabe? Eu posso ir mais, eu posso conquistar mais, eu posso realizar mais. E uma das coisas que me incomodava é que o meu orçamento nunca estava dentro do orçamento do meu salário. Ele sempre estava a mais, porque os meus sonhos eram maiores que aquele salário. Então, não quer dizer que eu saía gastando e estava endividado, mas os meus projetos nunca cabiam dentro do salário. E era uma coisa que me incomodava. Então, nessa época eu também fui me achegando para a fé, fui conhecendo a palavra de Deus. Então eu olhava que o meu ganho, o meu salário, ele não comportava aquilo que eu queria. Então naquela época a minha esposa de repente já queria vender umas trufas e eu já queria fazer conserto de computador, botei uma placa na frente de casa lá, eu conserto o computador e tudo para fazer o extra. E eu pensava nisso, né? Já desde novo, lá dos 20 anos, 22 anos, 23 anos. Então, essa mentalidade de empreender, ela se tornou real depois, lá pelos meus 27, por aí. 27. Em que eu ainda estava trabalhando e tive um problema de saúde na época. E não fiquei hospitalizado, mas fiquei afastado, né, no INSS, vamos dizer assim. Fiquei com 1 ano e pouco. E eu precisei ficar afastado. Nesse tempo, eu repensei muitas coisas. Eu tive tempo para pensar, tive tempo para poder estabelecer muitos projetos e começar a criar coragem para fazer. E nisso fui me qualificando. E aí Deus me puxou para outra área e, enfim, hoje estamos aqui, né? Mas contando esse pequeno resumo, assim, Deus me permitiu ficar um tempo. Nessa época eu fui consagrado a pastor. Né? Então eu estava... No meio disso tudo? Não, um pouquinho depois. Né? No final do mesmo ano, vamos dizer assim. Eu retornei desse período de afastamento do INSS, eu estava com tudo certo, eu ia abrir uma congregação na época. E comecei essa congregação num pequeno local, uma casinha de madeira de 5 metros por 5 metros, né? 25 metros quadrados. Tinha a igreja, né? Dentro de um bairro. E empreender, né? Iniciei, eu e a minha esposa, e convidei alguns irmãos, iniciamos a obra, enviados pelo pastor na época. E então, isso foi no sábado, primeiro culto. Na segunda-feira eu fui demitido. Ninguém sabia de nada, ninguém havia comentado que eu não estava fazendo nada ilegal. Né? Estava fazendo algo que era um chamado de Deus, a parte do meu trabalho. Né? Então, quando eu comecei, e naquele sábado iniciamos a obra de Deus, um chamado para uma igreja. Na segunda eu fui dispensado da empresa. Uma empresa grande, uma empresa que tem no Brasil inteiro, com benefícios, e eu tinha segurança. E agora, como é que eu vou viver? Eu falei para minha esposa, enquanto tenho seguro-desemprego, tá tudo bem. Né?
Mas quando eu liguei pro pastor e disse, pastor, aconteceu o seguinte, eu fui demitido, estou com medo, e agora? Aí ele disse assim, dava risada do outro lado. Sim, deu tudo errado para dar tudo certo. Deu tudo errado para dar tudo certo. E aí eu fiquei meio assim, não entendi, mas acreditei, confiei, compartilhei com a minha esposa, a gente orou. E disse agora? Agora, para a glória de Deus, no primeiro mês, no segundo mês, já não tinha mais lugar dentro daquela pequena igreja. As pessoas começaram a chegar, né? E começaram a vir, e a gente começou a fazer atendimentos e trabalhos. E em um ano nós já estávamos em um outro local que era quase 10 vezes maior. Então, como é que essas coisas acontecem? Né? Porque você tem que, ainda que seja, alguém de repente está me vendo aqui, como tem pastores que têm negócios, né, que trabalham fora e também são pastores de alguma igreja, de alguma congregação. Esse foi o meu caso. Né? Então, isso me fez aquela coragem, eu me vi sem apoio. E agora? Eu dependo somente de Deus. Então Deus mandava recurso, Deus mandava alimento, Deus mandava condição, Deus mandava saúde, tudo que a gente precisava estava ao nosso alcance. E as coisas começaram a acontecer e colaborar para que a gente pudesse avançar e ter êxito nesse chamado. E tudo começou com uma pequena influência, né, pastor? Começou lá. A influência lá atrás. Tu estava contando aí, eu estava lembrando da minha filha. Esse final de semana ela pegou uns bichinhos de pelúcia dela lá, tem vários, né? E ela botou assim na cozinha, assim, deixou tudo enfileirado. E aí botou uma caixinha. Eu falei, filha, o que tá fazendo? Eu vou colocar para vender, pai. Daí as pessoas vão vir aqui, escolher e vão botar o dinheirinho aqui, porque a escola começou a fazer um processo no final do ano, ela começou... Isso aí, empreender. Tá aí, se a pessoa não tem dinheiro, se a pessoa for muito pobrezinha, eu dou ali para ela, dou o meu unicórnio, dou meus ursinhos para ela. Mas por que eu tô falando isso? Porque para ti, Wagner, como é que começou lá a tua caminhada empreendedora? Porque eu vou guardar essa pergunta para depois, porque eu quero explorar com vocês aqui qual é o mais difícil. Tu vindo de uma família empreendedora e ter a pressão de empreender, porque o cara não quer. Daqui a pouco o cara olhou. Num dos capítulos do meu livro eu falo do momento lá do legado, onde o cara olha o pai sem vida, ralando pra caramba, constrói ali uma empresa, um certo império, tem uma boa vida. E o filho viu assim, ó, para eu chegar onde ele chegou, eu tenho que passar por o que ele passou. E aí, como não há uma sucessão e um entendimento, ele acha que tem que sofrer igual e fala assim, eu não quero, né? Ou não, tem pressão de continuar o que eu criei, mas talvez não seja o que eu quero. E aí, é uma pressão. Como tem uma outra pressão de que apareceu um louco na família, de uma família totalmente de gente que só CLT, e o cara ergueu a mão que agora eu vou empreender. Então, percebe que são dois lugares que o empreendedor nasce, que tem uma pressão. Como é que foi pra ti a tua história? Conta pra tua história pra nós de empreendedor. Perfeito. Ouvindo o pastor falar, eu tava puxando aqui na minha memória, tá vendo? Na minha família, zero empreendedores. Tu é o segundo ponto. Nasceu... Exatamente isso. Então nós pontuamos os dois extremos aqui. Perfeito. O meu pai trabalhou por mais de 40 anos na mesma empresa, né? Se aposentou na mesma empresa. Hoje ele é empreendedor, né? Isso é muito legal, a gente troca muito, né? A minha mãe sempre foi do lar, meus avós não foram empreendedores, não tive, né, ninguém próximo sendo empreendedor, mas a minha mentalidade empreendedora eu acredito que nasceu comigo. Sempre tive essa busca, né? Eu sempre procurei o aprendizado, né? Sempre dei preferência pelo aprendizado, em detrimento de um salário, ou de um benefício, ou de algo do tipo. Então, quando tinha a oportunidade de aprender mais, ou aprender algo diferente, algo que fosse agregar para mim, no meu presente e no meu futuro, era para lá que eu ia, né? Então, isso hoje, sendo aí empreendedor aí praticamente há 10 anos, hoje eu vejo isso como uma grande vantagem, um grande poder que eu tenho de estar sempre, né, curioso, sempre correndo atrás, né? Eu costumo comentar bastante com o pessoal que trabalha comigo, assim, se tem problema é para lá que eu vou, né? Porque para mim o empreendedor é o cara que gosta de resolver problema. Tá no sangue, né? É o cara que quer solucionar algo, né? Trazer uma solução para alguém que está tendo uma dor. Então esse é o empreendedor. Eu trouxe uma coisa e eu vi na tua fala também duas percepções para o mesmo destino empreender. Tu falou assim, quando eu estava lá no CLT, eu me sentia
como é que tu falou? Incomodado. Me senti ali faltando alguma coisa. Isso. O Wagner falou assim, cara, queria aprender, queria mais. Na posição ali de empregado, era ali muito limitado à atividade, à tarefa. Eu quero mais. Então, e eu já vi de outros empreendedores a palavra inconformado. Parece que estou inquieto, parece que eu preciso Tem que romper. Romper. E que momento foi esse? Que tu olhou, tudo bem, tu tá no aprendizado, mas tu vai aprendendo, daí é como se fosse um alimento. Daí tu aprender uma nova tarefa. E dentro de uma empresa, eu sempre falo muito do intraempreendedorismo. Se você está nos vendo hoje aqui, tem um elemento que muitas pessoas descartam, negligenciam, na verdade, que é estar onde estão numa empresa e não usar a oportunidade de aprender. Hoje, eu entendo, cara, de finanças, comercial, de TI em algum nível, não sou técnico, mas entendo da parte comercial, operacional. Não é que eu seja expert, mas todas as empresas que eu passei, eu procurei, e eu trabalhei em vários segmentos, então me deu essa oportunidade, mas todo o setor de RH, como é que contrata, como é que demite, como é que faz um plano de carreira, daí vai para o operacional, como é que é o processo, né? Como é que é o sistema Lean, como é que eu reduzo o custo, como é que eu faço um plano de ação, vai para o comercial, como é que é a prospecção, funil de venda. Então, eu queria ser comercial, eu queria ser operacional? Não, mas tu tá dentro de uma empresa, tu vai aprendendo tanta coisa, e quando tu vai para empreender, o que tu faz hoje? Tu vem, tu é estrategista, tu é operacional, tu é RH, tu é tudo, né? E dentro de uma empresa, os caras estão ali com todos os conhecimentos, que eu trago um pouco do que tu falou, aprender, essa fome de aprender, né? Mas eu quero aprender. Não, mas tem cara que quer ser pago para aprender. E às vezes aprender é o seguinte, eu posso fazer um cross aqui, fazer um job rotation, ir ali para teu setor, te dar uma mão. Várias empresas estão faltando gente, o cara não aprende. Outros também está incomodado. O cara chega junto para somar, para colaborar um pouquinho, claro, tu aprende muito mais. Claro, com certeza. Você deu. E aí, pastor, tem uns que estão assim, uns querem aprender. Tu tem oportunidade na tua empresa de aprender aí, enquanto é empregado ainda, enquanto CLT. Outros estão incomodados. O que eles fazem? Desmotivam, desanimam, começam a ir para trás. Eu começo, sabe, ir para o síndrome de Gabriela, começam a murmurar. A Bíblia não ensina, não murmure, meu amigo, não murmure. Daí o cara começa a desanimar. Daí o cara está incomodado, inconformado, ainda não está pronto para empreender, porque não aprendeu tudo, ainda não está maduro, ainda não tem capital, ainda não tem um modelo de negócio. E aí, em vez de ele buscar uma motivação para tirar o melhor de onde está, o cara desanima. Mas que eu quero voltar aqui para não fugir muito, depois a gente volta nesse tema. Como é que foi para ti? Como é que começou? Qual foi o teu primeiro emprego? Como é que foi até chegar à tua primeira empresa? Bom, quando eu comentei que eu tenho esse desejo, essa fome. Por aprendizado, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Na época, estágio de ensino médio ainda, numa papelaria. Né? Então, era um comércio. Né? Então, foi mais ou menos 1 ano e meio ali, até quando eu finalizei o ensino médio, entrei para a faculdade, na época de administração. Uma decisão fácil, né? Normalmente as pessoas acham que é difícil decidir. Para mim, porque eu via exatamente isso. Ali estava o caminho para que eu pudesse aprender tudo de dentro de uma empresa, né? Então, essa foi uma decisão fácil. E aí, ao entrar na faculdade, eu identifiquei que aonde eu estava tinha a oportunidade de, inclusive, ser efetivado, né? Com 17 anos e meio ali, quase 18. Tinha a oportunidade de ter a minha carteira assinada, mas eu preferi fazer estágio pela faculdade, né? Então, obviamente, eu tinha segurança financeira em casa, não tinha necessidades, né? Então, isso, obviamente, ajuda muito, né? A gente nunca pode esquecer desse ponto. Claro. Mas eu preferi ir atrás do aprendizado do que do financeiro, né? Então, saí do emprego, fui atrás do estágio de administração, onde eu entrei numa indústria e no setor de recursos humanos da indústria. Foi meu primeiro estágio industrial, digamos assim, foi dentro dos recursos humanos. Ali dentro eu aprendi bastante, eu me desenvolvi, eu cresci, eu fui efetivado, eu tive a minha carteira assinada e surgiu a oportunidade, né, dentro da empresa de ir para a área comercial. E aí legal, né, acho que eu tenho perfil, acho que eu me enquadro, é um aprendizado novo, então mais uma vez, né, buscando o aprendizado. Porém, não me foi dada essa oportunidade de participar desse processo. Então, eu falei, ok, né? Saí, fui para o mercado atrás de uma oportunidade na área comercial, porque eu havia decidido que aquilo ali era o meu caminho.
Mas ainda eu não tinha ideia desse aprendizado voltado para o empreendedorismo. Eu tinha ideia do aprendizado, de conhecer mais, de ter mais conhecimento. Né? Tua fome era mais por aprender, mas não tinha um aprender. objetivo depois do aprender. Por Isso? ter o máximo de conhecimento possível. Entendi. Por tentar e por querer conquistar e ir mais longe. E aí, mais uma vez, eu abri mão da CLT, voltei para o estágio, né? Financeiramente falando, assim, uma queda aí de umas 3, 4 vezes, né, salarial, que é uma coisa que prende muito as pessoas, né? Acredito que a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo aí ficam muito presas nesse ponto, né? Mas eu estava lá em busca, né, desse aprendizado. E aí, até que eu encontrei um estágio na área comercial, fiquei ali por mais, né, 6 meses, 1 ano aproximadamente, e aí recebi um convite, na época era um cliente, passou a ser um convite para participar do processo seletivo para entrar, né, na empresa dele, aonde eu aceitei, e aí era uma empresa multinacional, uma empresa grande, uma empresa com muitos benefícios, né? E ali eu vi mais uma oportunidade de ter mais um aprendizado, me aprofundar ainda mais na indústria, dentro da área comercial, né, onde eu me encontrei. E aí eu entrei nessa empresa, mais uma vez, abri mão do CLT, voltei para o estágio, né, e aí segui carreira aí dentro dessa indústria, até que num determinado momento, né, mais ou menos 10 anos atrás, chegou ao ponto de eu, acho que agora é a hora de eu colocar mais em prática isso tudo que eu aprendi, né? Obviamente o aprendizado ele é contínuo e eterno, né? Eu, né, tenho essa visão, mas chegou a hora de começar a praticar mais. Dentro de uma empresa multinacional, você fica um pouco engessado em algumas coisas, né? Quando você não está num nível tão estratégico, né? Num nível mais operacional, então você fica um pouco engessado, e ali eu cheguei, né, a decidir. Então, em 2016 foi quando eu abri a minha primeira empresa, né, que era uma transportadora de carga. E aí, que, né, não tem nada a ver com o ramo que eu trabalhava, né? Até então, eu trabalhava na indústria farmacêutica, né? Então, na área comercial da indústria farmacêutica. E aí decidi, né, juntamente com um sócio, a gente, né, então dei esse start. Então, nesse momento, né, em 2016, foi quando eu tive, digamos, o primeiro, né, estalo de que chegou a hora agora, né, tudo isso que eu trouxe até agora, né, aí aproximadamente aí 5 anos né, 5, 6 anos de carreira profissional eu tinha na época, então chegou a hora de eu botar em prática. E aí eu comecei a enxergar aqueles pilares ali que nem o pastor trouxe antes, né? E aí comecei a me precaver, me programar e me organizar para isso. E aí em 2016 dei o primeiro pontapé, né? Tu lembra de algum aprendizado que tu naquele momento, nossa, fez a transição, né? Eu tava ali há meia década já como CLT, e tu faz uma transição, né? Chega o momento de empreender. Alguma lição que tu aprendeu que, nossa, eu não tinha noção disso lá do outro lado da ponte. Agora que eu atravessei a ponte, nossa, aqui é diferente. Lembra de alguma lição que tu podia compartilhar com a gente? A principal lições são várias, né? Quando você realmente, né, você recebe o tapinha nas costas e diz, bora, amigão, agora é tudo contigo. Né? Quando você acorda na segunda-feira, você diz, que bom, não tenho aquela obrigação de bater o ponto, tá? Mas tem mais um monte, tu troca uma por várias. Troca uma por várias. Agora não tem mais por todo o resto. Agora não tem mais ninguém lhe cobrando, mas se você não tiver a autocobrança. Né? Então eu acho que a principal lição foi essa, sabe? De que se você não tiver a autocobrança, né, de criar uma agenda, um ritual, não sei qual é o nome mais apropriado, né? Você não criar uma metodologia, uma rotina, né? De fazer o que precisa ser feito. Né? Diariamente, né, Wagner? Diariamente. E não só o que eu quero fazer. É que muitas pessoas querem sair do CLT porque o patrão, ou a empresa, ou isso, ou aquilo, para fazer o que quer fazer. Não é o que quer fazer. Você tem que fazer o que precisa ser feito. E aí quando você pega e entende isso, essa é a principal lição, né, que eu aprendi logo depois de atravessar a ponte. Né, que eu tenho que fazer, não tenho mais. E muitos podem estar exatamente nessa fase agora. Né? Tô ali, juntei uma graninha, estudei o mercado, achei um problema para resolver, montei, talvez achei um sócio,
acho que agora, talvez, é o momento de atravessar a ponte. Aí, muitos vão por esse caminho. Vou virar empreendedor para ter meu horário. Vou virar empreendedor para ser meu próprio patrão. Vou virar empreendedor para ter uma liberdade, ter mais qualidade de vida. Aí, essa é a parte da história que a vida real não é bem isso. A vida real é bem diferente. Né? A gente estava falando aqui, se tu tem horário para bater o ponto, no empreendedorismo, todo horário é horário. E isso não é errado. Né? Não é errado você querer ser o seu próprio patrão, né? Não, pelo contrário. Desde que você seja o seu próprio patrão. Porque aí, que nem tu falou, autorresponsabilidade é algo que o empreendedor, muitos aprendem até na porradaria. Né? Porque numa empresa, contou uma história para mim, foi muito legal. Quando ele veio de uma área financeira, daí ele sai para montar uma empresa. E aí ele não tinha ideia da estrutura de suporte que ele tinha na empresa. Tipo assim, não sabia que tinha um RH, não sabia que tinha. Não conectou com aquilo. Porque ele olhou muito, que eu sempre falo, ele entendia do negócio, ele entendia do que ele fazia, ele entendia do produto dele. Mas não entendia de negócio, não entendia que tem uma parte jurídica, que tem uma parte fiscal, que tem uma parte contábil, que tem uma parte operacional, que tem uma parte comercial. Nossa, tem que vender para os caras virem até aqui? Tem que vender. Tem que buscar um site? Tem que buscar um site. Tem que achar alguém que entende de marketing? Tem que achar alguém que entende de marketing. Então, tudo isso. Às vezes o empreendedor que vai meio nossa, vou ganhar minha liberdade, ele meio que peca. E por que eu estou falando isso? Porque por mais que seja básico, algumas pessoas romantizam o empreendedorismo e esquecem da responsabilidade do empreendedorismo. Né? E às vezes a maturidade que tu trouxe para nós, que nem todo mundo vai ter, ou nem todo mundo vai informado, porque eu quero trazer para vocês agora o que eu vou fazer a pergunta, o que vocês acham mais difícil? Aqui, ou mais desafiador, né? Eu não gosto da palavra difícil, né? Porque difícil parece que já dá uma sentença. O desafiador, né? Alguém que vem de uma família que não tem a cultura do empreendedorismo na família. Porque uma coisa, imagina todo café da manhã de domingo, teu pai, tua mãe, os irmãos lá dos teus pais, falando sobre empresa, sobre a dificuldade de contratar mão de obra, de demitir, de ter um bom funcionário, a dificuldade do mercado, da economia, o dólar, sabe? É um assunto diferente. Aí, numa outra casa, vai estar nesse mesmo café da manhã conversando. Pô, como meu chefe é terrível. Nossa, acho que vão fazer greve. Ó, qual vai ser o dissídio desse ano? Nossa, percebe que é o mesmo processo, mas daí eu sou criança, tô ali me criando, ouvindo aquilo, e aquilo vai formatando um pouquinho do como eu vejo o mundo, quais são os caminhos que tem para mim, e assim eu vou crescendo. Então, beleza, daí eu cresci numa família de empreendedores. E talvez eu possa ter uma história que eu vejo meu pai, meu tio, minha mãe ralando todo dia, saindo de noite, voltando de noite, ralando, sempre, daqui a pouco dizendo quanto é desafiante a economia, quanto a carga tributária é alta, como empreender no Brasil é desafiador. Por que a conversa? Essa é uma realidade. Isso é para o pequeno e é para o grande. Claro que alguns acabam tendo mais sucesso, mas a dificuldade não diminui, o desafio não diminui, né? A responsabilidade só aumenta. Ou numa família onde todo mundo é daqui a pouco concursado, daqui a pouco alguém que é empregado a vida toda, que nem tu falou, né? Poxa, o pai de 40 anos que não se faz carreira com tanto tempo hoje, mas é uma carreira de sucesso, 40 anos se aposentou ali, legal, vou empreender. Tu tá maluco? Tu não tem muita motivação para isso. Talvez no cara que cresceu numa família de que não tem empreendedores, tu não vai ter motivação das pessoas. E numa pessoa que cresceu numa família de empreendedores, ele pode ter duas armadilhas. Conforme que ele olha, vai parecer que a vida é mais fácil, porque o pai dele ou a mãe dele talvez dê um acesso para ele a algumas coisas bacanas, ou uma batalha muito difícil de conquistar. Que eu tô vendo meu pai que todo dia, cara, enlouquecido, resolvendo problema. Meu Deus, pai, eu não quero isso para mim. Vou passar num concurso e deu. O que vocês acham que é mais fácil? Mas eu quero fazer uma provocação aqui. Eu quero que tu fale da visão tua em relação às barreiras que tu enfrentou enquanto uma família que não é de empreendedores. E quais foram a tua pressão para empreender? Ou tu colocou essa pressão? Eu queria que vocês contassem, usassem a história de vocês, porque nós podemos ter do outro lado daquela telinha lá as duas personas. Alguém que está numa família hoje de não empreendedores e não tem apoio para empreender, está sendo chamado de louco, de maluco, de sei lá o quê, de sonhador. Ou pode estar numa família de empreendedores agora e sendo pressionado a continuar o legado do pai, da mãe, e talvez a pessoa não queira. Queria ouvir vocês sobre esse contexto. Posso começar contigo, pastor? Pode. O que tu me traz? Tu entendeu a minha provocação aqui? Sim, eu não falei de algo, mas agora você puxou o assunto do funcionário público, né, o concursado. A minha mãe é professora concursada. Então, de um lado, eu tinha a estabilidade de um concurso
e do outro a variável de um empreendedor. Né? Então eu tinha os dois Que era teu mundos. Era o pai. Então eu tinha os dois lados. Eu comparava muito isso. Tinha momentos em que eu queria fazer um concurso ou queria uma empresa, porque dali eu tinha minha tranquilidade, segunda a sexta, uma coisa mais assim, mais estável. E talvez por um certo tempo até o meu comportamento, meu temperamento me levou a ser uma pessoa mais acomodada, mais pé no chão. Não digo acomodado, mas mais tranquilo, mais nessa parte mais segura. E aí eu fui vendo que aos poucos eu fui percebendo que não. Até comentei em outro podcast que eu gostava muito de lidar com equipamentos, com máquina, computador, porque o equipamento não reclama. Né? As pessoas elas têm opiniões, né? E os computadores não. O computador, se eu não tivesse como consertar, eu deixava ele ali e tá tudo bem. Então era essa a minha visão. Com o passar do tempo, quando eu fui começando a me conectar mais com pessoas, eu vi que eu tinha aptidão para esse outro lado. E deixei... É uma transição de mentalidade, uma transição de comportamento na minha vida, em que eu comecei a deixar de ser aquele cara técnico e me tornei aquela pessoa que agora ele é mais humano. Antes era muito racional, muito lógico. Agora, hoje, eu me vejo uma pessoa que não é quase nada lógica e quase nada técnica, apesar de trabalhar com coisas técnicas. Né? Mas eu não me vejo aquele cara que é focado nisso, que quer descobrir a nova tecnologia, que quer isso, que quer aquilo. Não. Eu sou um cara que eu tento aprender com os erros dos outros. E se eu não sei fazer, eu tenho o telefone de quem sabe. Então eu prefiro ganhar menos e contratar um colega. Dizer assim, cara, eu preciso que você resolva isso aqui. Sabe fazer? Sei. Vai ficar bom? Vai. Vai dar certo? A minha ideia? Vai. Então vou junto contigo que eu quero aprender um pouquinho, aprender como é que faz, mas eu vou lá porque eu vou estar cuidando do cliente enquanto você está trabalhando. Então hoje eu sou muito mais vendedor, muito mais administrador, muito mais humano com as pessoas. E essa transformação aconteceu no processo. E essa transformação aconteceu quando eu me tornei pastor. Nesse período de transição. Né? Eu era professor de uma escola, nessa que tem no Brasil todo, e eu estava dando aula e, ao mesmo tempo, de repente, eu chamava os alunos de irmãos. E aí, irmãos, como é que estão? Né? Abram as suas Bíblias. Ah, desculpa, é o livro da aula hoje, cara. Eu estava numa transição. Que loucura. Sabe? Então, algumas vezes aconteceram isso e eu percebi o quanto Deus estava me levando a uma transição. Sabe? A um outro caminho. E quando ele começou a se clarear na minha visão, eu disse, tá feito. Eu me senti seguro. Então eu larguei de mão aquele lado de estabilidade da CLT, aquela coisa, quando eu comecei a visualizar o que me esperava lá na frente como empreendedor. Entendi. Então eu ainda sou um automotivado. Eu ainda sou uma pessoa que todos os dias eu entrego, eu oro, eu coloco a minha vida diante do Senhor e eu digo, Senhor, se não for na tua força, não vou conseguir. Se não for com o Senhor abrindo o caminho, o Senhor me trazendo o cliente, eu confio. Deus é o meu sócio. Se eu entrego tudo para Ele, se não for na vontade dEle, na direção dEle, as coisas não acontecem, porque na força do meu braço eu não tenho capacidade. Eu não tenho conexões suficientes para fazer a roda girar. Sabe? Eu vejo as minhas limitações. Eu sei até onde eu consigo ir, mas eu sei até onde eu consigo ir com Deus. Sabe? Eu sei até onde eu posso chegar com a minha força, com o meu conhecimento. E às vezes eu vejo, né, às vezes, as pessoas, a gente conversa com um, com o outro, como é que está o ambiente, como é que está o mercado de trabalho. Alguns colegas chegam, né, a gente está às vezes num fornecedor, está num local onde conecta muitos trabalhadores das mesmas áreas, vamos dizer assim. A gente está, de vez em quando, se encontra no mesmo lugar para comprar um equipamento, comprar um material, uma ferramenta, e acaba se encontrando. E aí, geralmente as pessoas perguntam, tá muito parado, né? Tá ruim o negócio, né? Eu não reclamo. Se tá parado ou não tá parado, não sai da minha boca. Só que todo dia eu declaro que vai ficar melhor. Que todo dia vai prosperar mais. Que todo dia eu vou conquistar. E as minhas metas não são pequenas mais. As minhas metas são acima do que eu posso. Acima do que eu posso, mas não acima do que eu creio. Porque eu creio que coisas maiores o Senhor pode fazer, sabe? Então é meio por aí. Eu podia escolher entre ser um empreendedor ou buscar o lado mais cômodo. Eu tinha os dois lados, sabe? Dentro da minha família, assim, sempre foi um tema muito tratado abertamente. O empreendedorismo sempre foi falado tanto nos lados dos pais da minha mãe,
como na minha casa, como nos meus outros avós, os pais dos meus pais. Sempre, apesar deles serem CLT naquela época, né? Meus avós, por lado de pai, meu avô era capataz de fazenda. Né? Eu era o homem que cuidava da fazenda, tirava leite e cuidava das vacas. Então eu sempre tive um pouco desses dois lados, esses dois mundos, agro, só não fui pro agro por detalhe. Né? E lá, Wagner, desculpa, pastor. Não, mas é isso aí, esse raciocínio assim que fica, né? Eu tive a oportunidade de escolher e eu acho que dentro de mim me via como aquele inconformado, que eu acho que eu posso mais. Eu acho que eu tenho condições de fazer mais. Além eu acho do que o não... CLT podia te dar. Né? Eu entendo, confio, respeito quem vive do CLT, e se não for quem vive do CLT, como é que vai ser a sociedade, vai rodar? Como essas coisas vão acontecer se todos forem empreendedores? Né? Não, empreender não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é pra todo mundo. Então, eu me via que eu conseguiria... Eu olhava para mim e disse assim, eu posso mais do que o que eu estou vivendo. Eu sonho mais, eu vou conquistar, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou chegar lá na frente. Sabe? Então eu já tinha essa visão para o futuro empreender. Não sabia como, não sabia do que jeito, como as coisas iam acontecer. E com o passar do tempo, né, confiando no Senhor, confiando, aprendendo, descansando o coração, que muitas vezes a gente está ansioso, quer que as coisas aconteçam no estalar de dedos, né? A gente quer que as coisas sejam para ontem. E tudo tem um processo. Tem um tempo para acontecer. Não sei se contigo também, Wagner, mas Como é que foi lá, Wagner? Não, Como é que foi exatamente a tua isso. história? Como eu comentei, né, que o meu pai teve 40 anos de carreira dentro da mesma empresa. Sim. Mas dentro da minha casa, eu sempre fui conduzido. Eu nunca fui obrigado, né? Eu acho que isso fui agraciado, né, por conta disso, né? E é assim que eu trato hoje com as minhas filhas, né? Porque eu acredito que quando você tem um desejo, quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo, você tem que ir atrás. Se quem estiver na sua frente lhe barrando, vai acabar ou matando o seu sonho, ou você vai ter que acabar tirando aquelas pessoas da frente para seguir adiante. E eu nunca tive essa resistência. Por mais que ele tivesse tido uma carreira diferente daquela que eu estava buscando ou procurando. Então, eu sempre fui agraciado com isso, né? Eu nunca senti nenhuma resistência e não sinto até hoje, né? Então, para mim não foi difícil, né? Porque, como eu comentei, eu fui fazendo aquilo que o meu coração e o meu conhecimento ia me levando, até que em um determinado momento, né, alguma coisa tocou lá e disse assim, tá na hora, né? Põe em prática aquilo que você estava buscando. Foi bem natural. É isso aí. Era isso que eu tava procurando? Então tá, vamos embora. Era isso que eu tava procurando, sabe? E aí a gente, né, tocou pra frente. Então eu vejo que isso faz a diferença. Isso, legal, o ambiente acaba te fomentando. Agradeço muito sempre, né, que isso foi um grande fortalecimento, né, para mim, para que essa decisão fosse, né, se tornando real. Nessa linha, e hoje, quanto empreendedor, mais de 10 anos empreendendo, como é que tu te define qual é teu perfil de empreendedor, né? E o que tu tem de rotina? Eu sei que tu faixa roxa de jiu-jitsu, inquieto, um leitor voraz. Como é que tu te define hoje como empreendedor? Qual é a tua rotina de empreendedor que tu poderia trocar hoje com a turma aqui? A gente citou a ponte, né, no início do programa, lá falando da transição do CLT para o empreendedor. E eu vejo que na vida da gente, a gente tem várias pontes, né? Então, agora eu estou na ponte do empreendedor, né? Essa parte eu já passei, já segui adiante, acumulei mais alguns aprendizados, agora chegou a próxima, né? E a próxima é a gente tentar deixar de ser empreendedor e virar empresário, né? Legal. Que é aquele cara que começa um pouco, sai um pouco da operação, passa um pouco para o estratégico e começa a alinhar os pontos, né? E fazer, né, as coisas irem para o próximo nível junto com você. É tão importante, Wagner, essa parte, porque você que teve a ideia do negócio. Foi você que visualizou o negócio lá na frente. Então, quando a gente olha o futuro, mas tem que voltar no presente e dizer agora como é que eu faço isso acontecer. Né? E aí você vai para o operacional. É a primeira etapa. Você tem que baixar a cabeça e trabalhar. Tem que ralar. E às vezes é onde muitos empreendedores não conseguem desatar para o crescimento.
seria uma outra etapa da nossa conversa aqui, mas onde muitos não conseguem dar um próximo passo para elevar a sua empresa, para abrir as portas para algo maior, porque eles não conseguem se soltar desse operacional, talvez por falta de segurança, ou insegurança, melhor dizendo, né? Não sei, talvez não confiar que as pessoas seus funcionários possam fazer tão bem quanto ele, né? E tem inúmeras, é que só uma pontinha do iceberg, né? Mas tem um ditado antigo que diz que é o olho do dono que engorda o gado. É isso aí. Só que chega um momento que se o dono ficar com muito olho no gado, o gado não evolui. Né? Ele não desenvolve mais e mais. Né? Então você tem que dar uns passos atrás ou para o lado, deixar as coisas acontecerem e você ir lá administrando. Deixar o time e fazendo tomar decisões, né? Isso, e você ir ensinando, você ir disseminando aquilo que você construiu ao longo do tempo. Né? Então, nesse momento é o que eu me encontro. Então, a palavra transição, né, do título do nosso programa aqui, para mim, é o ponto-chave de tudo isso. Né? Porque o ser humano, como uma unidade, ele está em eterna transição. Sim. Né? Então, você nasce filho, depois você vira marido, depois você vira pai, depois você vira avô. Então, é uma eterna transição. Né? Então, e o empresário da mesma forma, ou o empreendedor da mesma forma. Né? Então, você é CLT, daqui a pouco você tem que transicionar lá para o empreendedor e assim, né, na sequência. Então, hoje, eu me considero nessa transição. Estou começando a entender o que eu posso desvincular, né, tirar debaixo da minha asa, da minha obrigação, né, confiar nas pessoas que estão ao meu lado nesse trabalho e né, acrescentar outras atividades que são tão importantes quanto para que a minha empresa evolua e continue, né, com esse crescimento. Então, como o Raul citou, eu faço jiu-jitsu já há mais de 10 anos. Né? Isso para mim é um momento, uma válvula de escape. Né? É um momento onde eu consigo ser eu mesmo. Né? Onde você está ali, você com as suas forças contra um adversário, né? No caso um colega, né? De exercício, mas contra um adversário, e você só tem você mesmo para fazer, né, aquilo acontecer. E que é muito parecido com empreender. Né? Então, obviamente, você pode ter outros recursos, como, né, trazer outros conhecimentos ou outras pessoas que agreguem aquele conhecimento para ti, mas o esporte, o exercício físico e especificamente o jiu-jitsu, eles te trazem exatamente esse desenvolvimento, que você tem que botar a cabeça para pensar. Né? Muitas vezes você tem um adversário maior, você tem um adversário mais pesado, ou até mesmo com mais conhecimento que você, mas você tem que botar a cabeça para pensar. Você tem que achar uma forma de encaixar o jogo, né, contra aquela pessoa. Wagner, eu não sei se... Desculpa eu te interromper, mas não sei se você já percebeu que nesse período de transição a gente tem medo. Porque a gente não sabe qual é a próxima etapa, a próxima fase que a gente vai viver. Uma coisa é você estar totalmente no operacional, outra coisa é você começar a delegar e você começar a confiar, e aí você segue para um outro nível de transição. E um outro nível de medo. Um outro nível daquela coisa, eu não sei o que vai acontecer, né? Até que ponto eu tenho que caminhar assim, né? Haja nervos, né? Mas é um dia após o outro. Exatamente. Tem que ser um dia após o outro, com constância, com tranquilidade. Não sei o que tu acha disso, assim, como é que tu vive isso? É exatamente isso, né? Quando você, que nem no meu caso, eu comentei com vocês, em 2016 eu abri a transportadora, né? E em 2019 eu decidi sair da transportadora e iniciar um novo projeto daí sozinho. Né? Sim. Então era uma transportadora de cargas, né? Tinha um sócio. Tinha um sócio, né? Então 16, 17, 18. E aí saí. Em 2019, fiquei ali organizando as ideias e em 2020 eu resolvi abrir uma financeira. Né? Então, eu saí da indústria farmacêutica como CLT, fui para transporte de cargas, que é um serviço. Sim. Né? Prestador de serviço. Prestador de serviço, onde você demanda muitos funcionários abaixo, porque, né, se você for fazer tudo, você não consegue carregar o caminhão, dirigir. Por mais que eu fiz tudo isso, mas, né, cada coisa no seu tempo então, mas ao mesmo tempo. E aí eu fui para uma financeira, né, mercados totalmente diferentes, conhecimento, sempre buscando conhecimento, sempre buscando agregar mais
para mim mesmo, né? Que é uma outra questão que eu gosto muito, que é da leitura, porque a leitura, ela te traz exatamente isso, é o conhecimento, aquilo que você adquire, que você coloca para dentro de você e ele vai com você para onde você for, né? Sim. Então essa disseminação, esse medo que nem o pastor comentou agora, ele acaba sendo, ele sempre vai existir e eu acho ele extremamente necessário, porque uma pessoa sem medo ele vira inconsequente e um empreendedor ou empresário inconsequente ele não vai muito longe, né? Então você não pode se tornar inconsequente, você tem que ter medo, mas um medo controlado, né? E o que lhe traz controle sobre o medo é o treino. O treino é o estudo, é o treino no jiu-jitsu. Quanto mais você treina, menos medo você passa a ter. Sim. Quanto mais você trabalha, se dedica, vai a fundo daquele mercado que você está dentro, né? O medo fica menos assustador, né? Obviamente, quando você começa a ter funcionários, né? Hoje eu tenho 7 funcionários, então são 7 famílias que dependem do nosso negócio, como eu costumo comentar com elas. A né? régua vai subindo, né? A régua vai subindo, então o medo vai... Eu não tenho mais somente a minha casa, a minha família para me preocupar. Eu tenho outras 7 famílias, né? Então o medo é um pouquinho maior, né? Pretendo ter muitas mais famílias, né, que dependam do aumentar, né, mais o nível do medo ainda. mais o nível do medo, mas isso de forma controlada, né, né, cada coisa ao seu tempo. Tranquilo. Mas hoje é gratificante, né, você poder olhar para trás, você ver o processo acontecendo e você ver, pô, tá certo. Obviamente tudo tem que rodar o PDCA, né, que é uma ferramenta que a gente aprende na administração, né? Então você planeja, você executa, aí você confere aquilo que foi executado, você age em cima e você planeja de novo e assim você vai fazendo. Né? E esse é o ciclo, né? É um ciclo eterno que você tem que estar sempre administrando ali, cuidando. Raul, temos tempinho para dar uma base bíblica no Claro, por favor. O Wagner está falando. Uhum. A Bíblia nos relata sobre a fé. A fé é o fundamento das coisas que eu espero e a convicção das coisas que não se veem. O empreendedor é um cara que, ainda que ele não saiba, ele precisa de fé. Ainda que ele não saiba materializar essa fé, ainda que ele não saiba especificar isso totalmente como fé, mas a vida de um empreendedor é baseada na fé. E crer, sabe? Crer que vai dar certo. Crer que se você fez a parte do estudo, né? Hoje eu estava fazendo um treinamento na imobiliária que o pessoal estava comentando uma palestra, um evento que houve aí a semana passada, né, com todas as lojas da imobiliária, da rede de imobiliária multinacional. E aí eles estavam comentando que uma palestra foi sobre o treinador de vôlei, muito conhecido, e como é que o time dele conquistava? Como o time dele avançava? Esse time avançava porque eles estavam extremamente focados, extremamente treinados. Eles não baixavam a guarda. Todo dia. Ele disse que o pior momento, né, que ele passou, não foi... A maior dificuldade que ele passou foi quando ele convocou e precisou cortar. Eles convocam 40 e cortam 10. Quando ele precisou cortar, mas ele disse que ao mesmo tempo que foi difícil para ele, ele viu que aqueles que tinham mais fome foram os que ele convocou para ir para a Olimpíada. E aí a gente percebe que às vezes o empreendedor ele tem que ter essa gana. Ele disse assim, vocês conhecem o fulano, ele começou a dar nomes, né? Não vou citá-los aqui, mas fulano, ele foi um extremo, um exímio jogador de voleibol nessa função, mas ele não jogava nada. Ele era muito débil em alguns fundamentos, mas ele tinha uma gana. Ele acordava mordendo a bola. Ele queria fazer alguma coisa, ele queria estar lá. E se eu conseguiu chegar até ali e com uma lapidada e com uma coisa, ele chegava e dava ele se tornou uma pessoa tão importante na equipe que ele dava o ritmo. Ele podia errar, podia fazer alguma coisa, mas quando alguém acertava, ele ia para cima e dizia, você é o cara, você conquistou, sabe? Você realizou. E essa motivação dentro do time
É extremamente importante motivar-se, né? E apoiado um ao outro, quando a gente consegue ver as coisas dando certo, né, Raul? Quando você consegue ver o sonho de alguém se realizando. Eu sou um cara que eu fico feliz quando eu conquisto, mas eu fico muito feliz quando eu vejo alguém conquistar. Sabe? Eu tenho esse sentimento, essa alegria de ver, cara, que bom, cara, que tá dando certo. Que legal que tem alguém que tá realizando um sonho. E quando você diz assim, poxa, tem mais tantas famílias que eu tenho agora que me preocupar, porque a minha empresa não é só eu, né? Eu e a minha casa, a gente dá um jeito. Mas agora tem várias famílias que estão embaixo da minha estrutura empresarial. Isso traz uma responsabilidade. A gente não brinca. A gente não leva a empresa de qualquer jeito, né? Isso é um assunto para a gente despertar enquanto empreendedor, né? A gente tem responsabilidade. Tem muitos inconsequentes, como você falou, né? O cara que não tem medo, ele é inconsequente. E não dá para ser assim, nem na vida, e quanto muito nos negócios. E vocês trouxeram uma frase que eu escutei de muitos empreendedores já na minha vida. Tive a oportunidade de conhecer muitos founders, muitas pessoas que fundaram a empresa. E depois de uma caminhada, todos começam a não se preocupar apenas com sua família. Ele entende que o que ele criou como negócio é uma responsabilidade porque ele afeta outras famílias, afeta a sociedade, afeta todo um processo que vai muito além apenas do sonho dele, apenas de não precisar bater mais cartão, né? De não ter mais aquele compromisso. Eu fui escrevendo algumas coisas aqui. Vocês trouxeram nesse bate-papo. O empreendedor é um inconformado, um inquieto, um cara que tem fome por aprender, um cara que vai enfrentar níveis de medos diferentes, um cara que vai ter que ter persistência e ter fé. Se a gente pudesse definir um pouquinho do que a gente ouviu aqui hoje, vai por esses caminhos. Sim. Porque hoje alguém que está lá, do outro lado daqui desse podcast, pode estar inconformado, pode estar com fome de aprender, e pode estar com dúvida de que você empreender para ele. Vocês trouxeram característica aqui que dá para a pessoa que está do outro lado os norteadores que talvez estejam faltando. E essa é a proposta um pouco do podcast. Perfeito. Porque gerar esse conteúdo gera no cara que está vendo do outro lado, lá no homem, na mulher do outro lado, no jovem, em alguém, não importa a idade. Eu estou vendo dois empreendedores que estão conversando, como eles se sentiam, como eles viam o mundo, o que eles olharam, vieram de origens diferentes. Essa é a parte boa, rica dessa mesa. E como é que eles estavam se sentindo? Quais foram as dúvidas? Quais foram os caminhos? Tudo é transitório. Há uma transição. Eu estou no CLT, eu estou aqui montando meu modelo de negócio. Vou estar com medo. Precisa ter fé. Precisa ter fome de aprender. Precisa sentir, cara, tá incomodado onde tu tá? Tô incomodado, parece que não é para mim. Opa, talvez tenha um empreendedor nascendo. Não, mas tu tem fome de aprender? Não tem. Então tu precisa ter. Porque né, tu precisa dar esse espaço. Então, o que a gente foi dando aqui é um framework, né, um modelinho de comando, né, um prompt, né, usando aqui um pouco de para a pessoa entender. E por que eu estou falando isso? Porque a gente também falou num tema muito importante. A dificuldade do empreendedor, e o Wagner trouxe isso muito bem aqui, cara, eu estou trabalhando para sair do operacional e ir mais para o estratégico, porque é onde talvez eu consiga trazer mais ganho para a minha empresa do que eu estar lá no front, né? Aqui é uma armadilha bem legal, porque muitos se sentem realizados fazendo a tarefa. Quando a gente fala muito, e aí eu vou agora dar uma de consultor de negócio, muito fala assim, tem que sair do operacional para ser empresário. A frase, ela é uma armadilha. O sair do operacional, talvez eu traduziria sair da tarefa, porque não é a operação que tu ganha o dinheiro. Porque é ali que o dono precisa saber a minha operação tá boa ou tá ruim. Não quer dizer que eu estou na tarefa, mas eu estou vendo a operação acontecer. Minha operação de venda, operação de produção, operação, né, de prospecção, operação de administração. Então, não é se afastar da operação, é parar de ser o operador. São coisas diferentes. Você fala assim, sair da operação é o cara virar as costas e não olhar mais para o negócio. Não, calma, fica aqui, só sai da tarefa. Continua ali, que nem tu falou, né? O olho do dono... Deixar de ser o fazedor. Não, deixar de ser o fazedor, executor. Mas eu tenho que estar perto da operação. Eu tenho que estar vendo se o material está bonito, se o cliente está sendo... uma armadilha. É uma armadilha, é um jogo de palavras que muitos coachzinhos aí falam, tem que ser do operacional. Calma, vamos explicar melhor? Porque daí o cara fala, não, tem que parar de fazer o que eu faço. Não, calma, tem que deixar de ser tarefeiro. Vai quebrar. Se tu abandona a operação, tu quebra. Você tem que continuar fazendo o que você faz, mas também replicar mais pessoas fazendo o que você faz. Claro, porque aí tá a sacada do empreendedor. Como é que eu produzo, né? Outros tarefeiros vão pensar assim que faço até melhor do que eu. Né? Esse é o desafio. Então, se você tá gostando, eu quero te fazer um convite. A gente tá indo para nossa parte final aqui. Compartilha,
comenta, manda o teu feedback, já te inscreve no canal, no Spotify, no YouTube, aonde tu estiver nos vendo, nos ouvindo, nos diga o que tá achando desse conteúdo. O que achou desse bate-papo? Te inspirou? Te cutucou? Te confrontou? Tu é incomodado? Tu tem fome de aprender? Talvez seja um empreendedor. Se você já é um empreendedor e está perdendo o apetite de aprender, opa, alerta. Porque o empreendedor também é um inconformado eterno. O Wagner falou aqui, eu tenho um novo nível de medo para ir agora. Qual o próximo novo nível de medo? Talvez a empresa crescer, talvez aumentar, abrir uma filial, trazer um sócio, ir para outro negócio. Essa é a sacada. Esse empreendedorismo tem que estar vivo em ti. Então, se tu gostou do bate-papo, gostou do conteúdo, te inscreve no canal. Compartilha, manda para alguém que curte esse mesmo tema. Você viu aqui que nesse bolo alimentar dá para nós ficar aqui 5 dias falando. Então, para fechar nosso bate-papo, eu queria pedir para vocês agora deixar um último recado para nossa audiência, para quem nos viu aqui, que nos acompanhou até essa 1 hora aí de bate-papo. Wagner, primeiro eu queria te agradecer imensamente a tua disponibilidade de estar com a gente aqui, a tua coragem de vir contar um pouquinho da história e inspirar a gente, cara, porque tem muitos Wagner do outro lado lá que pode estar te olhando nesse momento, na fase que tu estava 10 anos atrás tomando decisão e talvez por algo que tu trouxe, pela tua história, os caras vão tomar uma decisão. Então, quero te agradecer pela disponibilidade, por estar com a gente aqui. Foi uma benção te receber em nome da Carral. Eu te agradeço demais. Pô, eu que agradeço muito mesmo, Raul. Né? A gente tem cada vez mais trocado ideia aí sobre esse assunto, principalmente. Agradeço também demais o pastor, que já está virando, já virou um prestador de serviço, agora virando um amigo, virando cada vez mais próximo aí. E eu trouxe, queria também agradecer todo mundo que nos assistiu e que está nos assistindo até agora. E pedir desculpa pelo nervosismo, A gente sabe, às vezes não é tão simples assim, mas o desafio é sempre muito bem-vindo. Tá? Então, eu, como mensagem final, eu queria deixar para vocês uma citação que casualmente, estava lendo um livro essa semana, até indicado pelo Raul, que é o livro, ele se chama A Coragem para Liderar, de Brené Brown, e ele traz uma citação de Theodore Roosevelt, e aí que eu acho que combina muito com esse assunto aqui do nosso podcast hoje, tá? Então, que ele diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi o que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior delas, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Então, ouse, Ouse. Essa é a minha mensagem final. Não paralise. Show de bola. Obrigado. Pastor, tua última mensagem aí, depois dessa, agora subiu a régua, né? Não, muito legal. É uma honra poder estar participando de mais um podcast, Raul, Wagner e a nossa audiência. Agradecer a Deus por esse tempo precioso. Agradecer você que está aí, absorvendo esse conteúdo. E não esqueça que esses pilares, nós não tínhamos conversado sobre esses pilares, mas foi algo que o Senhor já colocou no coração dele, no coração do Wagner, e tem colocado ao meu, do Raul, com certeza muitos de vocês. Confiar, coragem para fazer, buscar a sabedoria de Deus e o planejamento e essa mente empreendedora que vira a chave para você começar a ter êxito na sua vida de empresário. Vamos chegar lá na frente. Não para de sonhar. Não para de acreditar no teu sonho. Nosso objetivo aqui não é mascarar a vida do empreendedor. Não, a gente quer contar a parte boa e, se for preciso, e com certeza é preciso, falar da parte ruim também. Mostrar que o empreendedor tem os dois lados, o lado da alegria e o dia que você vai chorar, que você vai dizer assim, poxa, eu quero desistir, mas aí você olha para 7 famílias e diz assim, não posso, não, vou engolir o choro, vou dar um jeito,
sabe? Vou dar meus pulos, como se diz, né? E é isso aí, a mensagem é: não desanima, não para. O Senhor é contigo, se Ele te trouxe até aqui, é porque Ele está te abençoando e vai te abençoar ainda mais, em nome de Jesus. Bem. Bom, gente, antes de dar meu recado final aqui, quero novamente reforçar. Segue a gente no Instagram, lá no Carral Business. Segue a gente aqui no YouTube, no podcast Os Neemias e no Spotify. Se você gosta de escutar aí no carro ouvindo Spotify, podcast Os Neemias, você vai ter conteúdo como esse semanalmente. E você é mais que convidado para estar nos visitando aqui na Carral. Se você é aqui da região, perto, vem para cá, vem visitar, vem ver essa galera ao vivo aqui, para você entender um pouquinho de que tudo isso é real. Para fechar aqui, eu quero deixar um recado final para todos. Primeiro, agradecer mais uma vez vocês, mas dizer mais uma coisa aqui. As lições dessa mesa foram simples, objetivas, não fáceis, simples. Você é um incomodado, você é um inquieto, você é alguém que tem sede por aprender, você é alguém que vai entender que a caminhada do empreendedor é uma caminhada de medos e medos, são fases de medos. Você tem estômago, é alguém capaz de gerar fé e ter coragem para seguir? Talvez você nasceu para empreender. E se você já é empreendedor e passou por essas fases, se reconheceu aqui nisso, olha só troca de endereço. Empreender é desafio dia sim, dia também. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Eu não vou retroceder, tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou,